A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no Salmo de número 73. Ontem nós abrimos o livro 3, estamos comentando aí o Salmo 73. Quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite e que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. Vamos então fazer a leitura do Salmo de número 73. E na minha Bíblia, logo no título, fala que a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Eu vou ler o texto inteiro, o texto está aparecendo aí na sua tela e você pode acompanhar a leitura do Salmo 73. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheios se lhes espremem. E dizem: como, ó, sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Queridos, ontem nós falamos sobre a angústia de Asaf. Ele estava sentindo inveja. Inveja
pelo que o ímpio tinha. Estava passando por esse momento difícil, momento de comparação. Começou a comparar a vida dele com a do próximo. E a Bíblia diz então que a inveja não provém de Deus. Nós vimos ontem vários textos bíblicos. Mas se nós continuarmos hoje, a Bíblia fala em Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Romanos 13,13, vivamos decentemente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. 1 Pedro 2,1, livre-se, pois, de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Atos 13:45, quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Então nós vemos, irmãos, que existe aí um veneno, e esse veneno se chama inveja. Provérbios 14:30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é um dos pecados mais silenciosos e perigosos do coração humano. Imagina Asaf, estava ali, alimentando aquele negócio no coração dele, olhando para o ímpio, a prosperidade do ímpio, e ele sentindo a sua vida em uma dificuldade muito grande. E aí, diferentemente da ira que explode ou da mentira que se ouve, a inveja muitas vezes se esconde atrás de elogios forçados ou comparações internas. É quando olhamos para o que o outro tem, seu sucesso, sua família, seu ministério, suas bênçãos, e sentimos dor por não termos o mesmo. É exatamente isso que aconteceu com Asaf. Ele sentia dor porque o outro tinha. Agora, queridos, uma coisa interessante. Quando a inveja chega nesse ponto de simplesmente olhar para o outro e querer o que ele tem, nós temos que entender que existe uma história. Não é um momento, não. Existe uma história ali. Por que a pessoa chegou naquele momento? Por que a pessoa chegou naquele patamar? Por que ele conseguiu adquirir aquela riqueza? Existe uma história atrás disso. Não é apenas um momento. Um dia desse, eu estava assistindo um jogo de futebol com meu filho André, e nós estávamos torcendo ali por um time, né? Todo mundo sabe o time que eu torço. E aí, o Neymar, ele tem um filho chamado Davi Lucas. E aí, o meu filho mostrou o filho do Neymar, e o meu filho falou assim, pai, olha só, ele nem precisa estudar, porque ele tem tudo, ele não precisa de absolutamente nada, tudo ele tem, porque ele é filho do Neymar. Então ele não precisa se preocupar com estudo, porque ele já tem tudo. Aí a minha esposa entrou, falou que não é bem assim, eu conversei com o André, falei que não é bem assim, mas ele quis dizer o seguinte, financeiramente, aquele menino, aquele adolescente, o Davi, ele tem tudo. Agora, por que ele tem tudo? Porque o pai dele é o Neymar. Então existe aí uma história. Aí você vê que o Neymar virou um jogador de futebol e aquela coisa toda. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma história para cada pessoa. Então o ímpio está ali prosperando, ele tem ali o seu comércio, ele tem ali a sua riqueza, existe uma história atrás disso. É claro que muitas dessas histórias é envolvida de corrupção, é envolvida de muitas ações que não agrada a Deus, mas isso não cabe a nós ficar julgando e nem querer o que a pessoa tem. Porque senão eu estou entrando nesse veneno chamado inveja. Agora, a verdade é que muitos de nós já passamos por essa crise de Asaf.
Essa é a grande verdade. Que muitos de nós paramos e pensamos, mas meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou na tua casa, eu sou um dizimista, eu estou servindo a ti, eu não falto um culto, eu estou na tua presença, eu leio a tua palavra, eu participo das programações da igreja, eu estou firme na tua presença, por que que eu estou passando por essa luta? Por que que é tão difícil eu colocar comida dentro de casa? Por que que é tão difícil eu pagar as minhas contas? Eu pagar meu aluguel, minha luz, minha água? Por que que é tão difícil eu comprar uma roupa para o meu filho? Por que que é uma luta muito grande para eu poder comprar, viajar? Não, nem consigo viajar, consigo fazer isso, fazer aquilo. Por que que é tão difícil, Senhor, tendo em vista que eu estou na tua presença? E o cidadão ali indo para a boate, fumando a sua droga, traindo a sua esposa, fazendo tudo que não presta e prosperando, crescendo, nada lhe falta. Enfermidade chega, ele resolve, o médico vai resolver a vida dele ali em questões de minutos, ele tem segurança, ele não passa problema nenhum. O Brasil está nessa forma que está, com o Donald Trump aí tentando colocar aí, ameaçando colocar o tarifaço, tudo vai aumentar. E aí nós estamos aí no Brasil, diante dessa situação, onde aí o governo americano está ameaçando entrar, colocar o tarifaço aí de 50%, onde tudo vai aumentar, e tá essa crise aí que ninguém sabe onde vai dar isso, e a gente fica preocupado. Quanto o ímpio tá ali despreocupado, pode ter a crise que for, eu tenho reservas, reservas e mais reservas. Então, muitas das vezes, nós passamos por isso, irmãos. Nós passamos por esse tipo de problema. Mas nós temos que entender que a inveja apodrece os ossos, porque consome por dentro. E nós temos que orar em relação a isso. A inveja, ela rouba a alegria. Ela contamina relacionamentos e impede que vejamos o bem do outro como uma bênção divina. Por quê? Porque muitos de nós, a exemplo de Asaf, tem inveja, talvez até dos que estão dentro da igreja. E isso nós temos que quebrar e repreender no nome de Jesus. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que são prósperas financeiramente. Mas eu repito, existe uma história atrás disso. O momento ele conseguiu alcançar, ele está bem, está próspero. Mas qual é a história dele? O que ele fez para chegar onde ele chegou? Então, temos que nos alegrar com a bênção do irmão. E se for ímpio, eu não tenho de forma alguma ter inveja do ímpio. Porque ao invés de invejar, celebre o que Deus tem feito na vida do outro. Nós temos que usar isso como combustível para buscar a Deus com mais paixão. E você tem que entender que a sua história não está atrasada. Deus não esqueceu de você. O tempo do outro não é o seu tempo vai chegar. A sua vitória vai chegar, a bênção vai chegar na sua vida. E o grande detalhe é que a inveja é um pecado que poucos admitem, mas muitos carregam. Ninguém sai falando aí, eu sou invejoso, eu tô com inveja, ou inveja que eu tô daquele irmão, ou inveja que eu tô daquele cidadão. Ele não fala isso, por isso que é uma semente silenciosa, que brota no coração quando nos comparamos com os outros. Não é ciúme. Ciúme é diferente, irmão. Ciúme é temer perder o que tem. Né? A pessoa ciumenta, ela teme perder o que tem. Isso é ciúme. A inveja não. A inveja odeia o que o outro possui. Ele odeia o que o outro possui. E a Bíblia deixa claro, onde ela entra, o mal se espalha. Onde ela entra, aí já era, meu irmão. O mal se espalha. A inveja é como um veneno lento. Ela vai matando a alegria, o contentamento, a paz. Enquanto a gratidão constrói, a inveja consome. Quem vive invejando os outros nunca reconhece as bênçãos que tem e vive em constante frustração. E Asaf vivia exatamente desta forma.
ele começou a ficar bruto, ele começou a ter problemas, porque a inveja é a raiz de muitas outras obras da carne. Fofoca, divisão, murmuração. E aí, nós temos que entender o seguinte, que temos que ser livres da inveja. Você que me escuta nesse áudio, você tem inveja? Ah, pastor Heber, eu não tenho inveja não. Você tem inveja, querido? Faça aí uma análise na sua vida, uma reflexão. Veja se há uma invejazinha aí no seu coração. Se tiver, repreenda, porque não é de Deus. Peça para o Senhor tirar esse mal da sua vida. Ah, mas o outro faz melhor. Ah, mas o outro faz isso bem mais, com mais excelência do que eu. Amém. Glória a Deus. É o que Deus deu para ele. Existe aí uma história. Ele orou, ele buscou a Deus, ele se preparou, ele clamou ao Senhor, ele estudou, ele fez muita coisa. Existe uma história atrás disso. Glória a Deus por isso. Mas muitas das vezes ficamos com essa inveja. Quer viver com o coração em paz, limpo, capaz de celebrar o sucesso alheio sem dor no peito? Então fique sem inveja. Peça para Deus tirar isso do seu coração. E a Bíblia diz então que Asaf ficou com esse sentimento. Mas aí a Bíblia diz, no versículo de número 18, certamente, versículo 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então Asaf estava perturbado com a prosperidade do ímpio. O homem não estava pensando mais, queridos, não estava tendo mais sossego, não conseguia mais ir ao templo ali, adorar o Senhor, estava perturbado com isso. Por que eu não tenho? Por que o outro tem? Por que eu estou passando por luta e o outro não passa? Por que eu estou passando por crise e o outro não passa? Por que cada manhã eu estou com luta e o outro está bem, crescendo, prosperidade, viajando, fazendo tudo e acontecendo, e eu nessa vida? Então ele estava ficando perturbado. Até que entrei, aqui o meu coração se alegra. Olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Mas pastor Heber, Asaf não estava ali no santuário todo dia. Ele não estava adorando ao Senhor ali, ele não era o regente do coral. Queridos, nessa fase da vida dele, ele estava ali só o corpo. Estava ali só o corpo, ele estava perturbado, ele estava com o coração azedo, ele estava com problema nos rins, ele estava embrutecido, ele estava ali só o corpo. Quantos de nós estamos só de corpo presente na igreja? Chega na igreja, mas não adora, não clama ao Senhor, fica pensando nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Então ele estava ali só o corpo. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, com amor, que a sua alma se abriu, a Bíblia diz então que ele entendeu o fim deles. Certamente, 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. E o 19, como caem em desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, eu entendi que toda essa prosperidade é passageira, toda essa prosperidade não vai prevalecer, porque não estão na tua presença. E toda prosperidade longe de Deus não podemos chamar de bênção. Toda prosperidade adquirida longe de Deus, eu faço tudo, eu não preciso de Deus para nada. E aí existem muitas pessoas que fazem assim, tem prosperidade e falam, eu tenho tudo, eu consigo tudo com a grana que eu tenho, eu não preciso de Deus. Aí a Bíblia diz que ele fala aqui, ó, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu? A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não é
e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Olha aqui, queridos. Então existiam pessoas que estavam apostatando da fé. E o que é apostasia? Renúncia de uma religião ou crença. Abandono da fé. Então ele fala aqui, ó. Pois que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Quantos estão ali prósperos, mas são apóstatas? Quantos que estão ali, mas praticaram apostasia, renunciaram à religião, à crença, estavam aqui conosco, agora estão ali. Pessoas que estavam dentro da igreja, irmãos, isso acontece. Passa em concurso, vira um grande empresário e eles fogem da igreja, saem da igreja. Isso é um tipo de apostasia, ingratidão e apostasia. E começam a abandonar a fé e fica cada dia longe de Deus, longe de Deus. E era esse tipo de pessoas que Asaf estava tendo inveja. Na Bíblia, a apostasia é definida como um abandono voluntário e consciente da fé em Deus, geralmente após ter professado essa fé. É um afastamento deliberado da verdade do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo, muitas vezes marcado por um retorno a práticas e crenças anteriores ou pela adoção de doutrinas falsas. E muitos, infelizmente, estão se apostatando da fé. E ele vem, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então Asaf passou por toda essa crise. E ele fala, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Porque ele estava afastado aqui, irmãos. Tanto é que ele quase se desvia. Pois para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Todas as tuas obras. Então, amados, que aflição Asaf passou. Ele foi um grande homem de Deus, mas ele passou por isso. Queridos, não tem inveja não, glorifica a Deus pela sua vida. Não vamos ficar preocupados com a situação do Brasil. Eu não vou negar não, irmãos, às vezes a gente fica pensando o que vai acontecer amanhã, diante de tudo que está acontecendo. Você está acompanhando, né, o que está acontecendo no Brasil. Mas nós temos que ter confiança em Deus. Se o presidente dos Estados Unidos vier aqui colocar taxas e essa confusão toda, tá inclusive ameaçando até desligar os GPS, que vai impossibilitar a ida e vinda de caminhões, de alimento. Dizem que os caminhões param, dizem que os aviões param, o Brasil vai parar e fica aquela coisa toda. Meus amados, a Bíblia diz que Davi falou o seguinte: eu fui moço e sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Vamos confiar em Deus, acreditar no Senhor. Vamos clamar pelo Brasil e deixar que Deus nos abençoe. Agora, não vamos ter inveja dos ímpios, de forma alguma. Deus tem o melhor para nós. Você é rico. Você tem uma família. Você tem uma esposa. Você tem filhos. Você tem uma igreja para servir a Deus. Você tem o seu pão de cada dia. Você tem um local para dormir. Você tem um local para se agasalhar. Você tem um abrigo. Tudo isso é riqueza, irmãos. Você tem um carro para te levar ali, aqui. Ah, não é o melhor, não é o mais potente, não é o mais sofisticado, mas é o que Deus te deu. Então glorifica a Deus por tudo isso. É bênção na sua vida.
Nós somos ricos porque temos Deus em nossa vida. E o nosso Deus é o dono do ouro e dono da prata. E cada um tem a sua história. Uns vão ter mais mesmo, outros vai ter menos. Cada um tem a sua história. O importante é não ter inveja, porque isso não provém de Deus. Queridos, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui comentando o capítulo de número 74. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.